Olá, meus amigos. Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês e o Espírito Santo venha guiar-nos em toda a verdade para que possamos fazer as escolhas certas. Graças a Deus. Oh, meu Pai do céu. Um momentinho só, pessoal. Eu tenho que desativar aqui os comentários para não me atrapalhar. Bem, agora sim. Olha só o que a grandeza da fé. A fé inteligente, a fé racional, quer dizer, a fé que pensa, não a fé emocional, a fé que sente. A fé que sente é inútil, mas a fé que pensa, essa é a fé que vem do Espírito Santo. A fé que sente é aquela fé emotiva do coração, vulgar. É aquela fé que não sustenta na hora da provação, na hora do deserto. Mas quando a pessoa tem uma fé inteligente, quando ela tem uma fé racional, uma fé que pensa, é uma fé sobrenatural, porque ela vem do Espírito Santo. Então, quando uma pessoa tem uma fé sobrenatural, racional ou inteligente, ela se apoia na palavra de Deus. A fonte da fé é a palavra de Deus. E quando ela perde um ente querido, se aquele ente querido era justo, era uma pessoa de Deus, vivia na fé, então ela tem o conforto do Espírito Santo. Não apenas o conforto espiritual, mas o conforto da própria palavra do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo diz claramente em Isaías, capítulo 57, e no versículo 1, diz o seguinte: perece o justo, que para o mundo é morrer, né? É como se falasse, morre o justo, ou o justo morre. E não há quem considere isso em seu coração. Não há quem considere que aquela criatura era de Deus e ela foi transferida para o reino dos céus. Ela vivia aqui, digamos, no reino de Deus, aqui na terra. Mas quando morre, ou quando morreu, ela foi direto para o reino dos céus. Mas as pessoas que vivem no reino deste mundo não consideram isso, porque elas não entendem. Elas não podem conceber sequer a ideia dos céus, porque elas vivem para o reino deste mundo. Elas vivem no reino da mentira, o reino da incredulidade, o reino da desordem. E por isso elas não consideram que aquela criatura que era justa diante os olhos de Deus, ela foi transferida, promovida para o reino dos céus. Então ele diz assim: perece o justo e não há quem considere isso em seu coração. E os homens
os homens compassivos são recolhidos. O justo que perece são pessoas, ela faz parte das pessoas compassivas que são recolhidas. Elas são recolhidas. Muito forte isso. Elas são recolhidas sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. Que coisa maravilhosa. Que coisa bendita. Que palavra gloriosa, fortalecedora. Você, minha amiga e meu amigo, que perdeu um ente querido, que era de Deus, que confessou Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Deus, que considerou toda a sua vida, ou o resto de vida que viveu nos últimos tempos, considerou o Senhor como único na sua vida, o único Senhor. Então, essa pessoa, quando parte para a eternidade, ela apenas é recolhida. Ela é recolhida antes do mal. Antes do mal, ela é recolhida. Por exemplo, nós estamos chegando aos momentos finais do fim dos tempos. Nós estamos nos aproximando do fim do mundo. E o texto sagrado garante que Jesus vem para buscar a sua igreja, buscar os seus fiéis, buscar aqueles que são justos. E isto é o arrebatamento. Arrebatamento vai acontecer antes que venha o mal. Antes de vir o mal, pior, Deus vai recolher o seu povo, os que nele creram, viveram de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua ordem, da sua disciplina. Então estes vão ser recolhidos num abrir e fechar de olhos. É o arrebatamento. Mas quando a pessoa morre, digamos assim, uma linguagem mais vulgar, popular, morre, que na realidade ninguém morre. Ninguém morre. Mas as pessoas são separadas dos seus entes queridos. Quem é separado do seu ente querido e foi justo aqui na terra, os entes queridos que ficaram, que são justos também, entendem, são consolados, são confortados por esta palavra, que o justo perece, mas ele foi tirado antes do mal. É assim que nós cremos. Às vezes a pessoa é de Deus e vai embora, jovem. Aí a pessoa logo pensa os seus entes queridos, normalmente pensa, puxa, mas ela é tão jovem, tinha uma vida pela frente. Não. Quando Deus tira, ou melhor, recolhe o jovem, e qualquer um, seja o velho, seja o jovem, qualquer um, mas ele recolhe antes de vir o mal. Então, essa criatura que era justa, ela é recolhida aos céus, o reino dos céus. É óbvio que os que vivem obcecados pela glória desse mundo, os que têm o mundo como o seu Deus, os que vivem em função deste mundo, não entendem isso. Para estas pessoas, morreram.
Ah, morreu. Morreu jovem. Ah, coitadinho. Mas não. Para Deus, aos olhos de Deus, o justo é recolhido antes do mal. Antes do mal. Aleluia. Então, eu perdi a minha saudosa mãe, perdi meu pai, meu saudoso pai, eu o amava. Eu perdi irmãos, mas eu criei e creio que eles estão melhor do que nós, porque foram recolhidos para Deus. Então, você que quando lê esse texto de Isaías 57, veja, dá uma avaliada direitinho. Eu vou deixar aí postado. Perece o justo e não há quem considere isso no seu coração. E os homens compassivos, os homens de Deus, são recolhidos, sem que alguém considere que o justo é levado antes do mal. E aí vem o segundo versículo: entrará em paz. O justo perece, entrará em paz e descansarão nas suas camas os que houverem andado na sua retidão. Descansarão em suas camas os que houverem andado em sua retidão. Você vê que quando a pessoa tem uma fé pautada na palavra de Deus, que é a fé inteligente, ela tem o apoio da própria palavra, do próprio Espírito Santo, de que o seu ente querido foi separado dela. Um dia ela vai se juntar com esse ente querido também. Então, quando a pessoa é fiel a Deus, ela é separada desse mundo e entra no mundo divino, o reino dos céus. Quando a pessoa morre sem ter temido a Deus, sem ter considerado Jesus como seu Senhor e Salvador, ela é separada também. Ela vai entrar no mundo do inferno, um mundo para onde está reservado o diabo e os seus demônios. Então, esse é o mundo após morte, é o mundo dos que não têm considerado Jesus como Senhor e Salvador. Muitas pessoas consideram a sua religião, consideram a sua fé e tal, mas a religião verdadeira é essa: crê no Senhor Jesus Cristo, e seja batizado e será salvo. É o que Jesus falou. Quem crê em mim e for batizado será salvo. Quer dizer, tem a garantia de entrar no repouso de Deus. Mas quem não crê já está condenado. Já está condenado. Essa é a palavra. Então, amiga e amigo, bom seria que você avaliasse a sua fé para que você não viesse praticando uma religião de maneira aleatória, sem um objetivo, sem uma consistência, uma fé consistente. Quando a pessoa tem uma fé pautada na palavra, está aqui escrito: Deus, na pessoa do Espírito Santo, conforta essa pessoa. Por exemplo, você que perdeu um ente querido, pessoa muito amada e tudo, mas essa pessoa era de Deus. Então você é confortado, naturalmente. Você pode chorar pela saudade dela, mas você não vai chorar não vai chorar de tristeza, de angústia. Você não vai chorar porque, nunca mais, puxa vida. Não, você vai chorar pela falta dela. Ela foi separada de você. Ela não morreu, ela não morre.
Além do que, Jesus disse: quem vive e crê em mim nunca morrerá. Nunca morrerá. Eu falo assim para que aquelas pessoas que não entendem o que significa a eternidade, o que significa a vida eterna, possam, pelo menos, ter uma ideia do que acontece com aqueles que são justos e são levados antes do mal, são levados antes que venha o pior. Então Deus, preservando a vida daquela criatura, leva. Tá bom, minha amiga, meu amigo? Essa é a verdade que liberta, porque ou você é ou você não é de Deus. Não existe meio termo, mais ou menos, não. Ou é ou não é. É sim, sim, não, não. Como a verdade. Jesus é a verdade. Ele é a verdade. Pronto, acabou. E com ele é sim, sim, não, não. Quem crê nele e for batizado é salvo. Quem não crê já está condenado. Infelizmente, o que a gente vai poder fazer? Não pode fazer nada. E isso é uma escolha pessoal. É uma decisão pessoal. Talvez você seja aquela pessoa que está tão preocupada, tão ocupada com a conquista deste mundo, que você nem se dá conta que a vida está passando e você não tomou a decisão mais importante, que é o seu relacionamento com Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Você quer, nós falamos muito sobre o Espírito Santo, o Espírito da paz, o Espírito da alegria, o Espírito da vida eterna, e você quer receber o Espírito Santo para curtir a vida desse mundo. Não é para isso. O Espírito Santo vem para nos guiar em toda a verdade. Para nos guiar, nos orientar, nos dirigir, conduzir a nossa mente, para que possamos fazer as escolhas certas e venhamos colher os frutos da obediência. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.